né? Então, vamos para a nossa apresentação, né? A apresentação dos convidados especiais de hoje, né? O professor Sérgio Henrique Conceição, é bacharel em Ciências Contábeis, com doutorado em Educação e Contemporaneidade, é professor titular da UNEB, no Departamento de Ciências Humanas e Tecnológicas, campus 19, de Camaçari, e vinculado ao programa de pós-graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, que é o GESTEC, campus 1, Salvador. É líder do grupo de pesquisa Educação, Federalismo e Controle Social, atua no ensino, pesquisa e extensão no campo da educação fiscal, controle social, financiamento, oferta e gestão nos sistemas públicos de educação. Seja bem-vindo, professor. Seja bem-vindo do lado de cá, né? Boa noite a todos e todas. Primeira vez do lado de cá, do lado de lá toda semana. Isso mesmo. Antônio de Macedo Mota Júnior, graduado em Ciências Contábeis, é doutorando em Educação e Contemporaneidade pela UNEB, é mestre em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, né, pela UNEB, e analista universitário da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, na Pró-Reitoria de Administração e Finanças. Seja bem-vindo também, Antônio Macedo, né? Isso aí. Seja muito bem-vindo aqui também conosco, do lado de cá, né, também. E a professora Nádia Arge Fialho, que é doutora e pós-doutora em Educação, professora titular plena aposentada da UNEB e da pós-graduação, também do GESTEC e do PPG Educ. Seja bem-vinda mais uma vez, professora Nádia, que é com muito carinho de verdade que te recebo e te receberei sempre que quiser, né? Como a gente já conversou algumas vezes. Não é isso mesmo? Qual dos dois vai começar? Eu acho que eu posso começar, que eu sou mais velho, né, Nádia? Tá bom. Primeiro eu quero dar novamente boa noite a todos e todas, agradecer muitíssimo ao Magister, na pessoa de Josi, pelo convite, ratificar minha condição de primeira vez do lado de cá, mas do lado de lá minha presença é cativa, todas as quintas-feiras à noite, participando. Algo que tem muito me alegrado e gerado aprendizado, as discussões que são promovidas pelo Instituto. E agora tenho a satisfação de estar aqui, né? E aí, nisso, eu agradeço também a essa oportunidade de estar mais uma vez ao lado de Nádia, de Macedo, companheiros de jornada, de militância, de ensino, de pesquisa e de extensão, né? E por que não, né, Nádia, de eventos sociais também. Com certeza. Quero também me solidarizar a todas as famílias do nosso estado e do país, especialmente aquelas que vivenciam seus lutos por conta de suas perdas, nesse contexto tão triste que a gente vivencia na história da humanidade, agravado por alguns descalabros políticos, diga-se de passagem. Mas, assim, me solidarizar com essas famílias, suas perdas e seu luto, né? Então, eu também quero me dirigir a essas pessoas. Quero também parabenizar os profissionais de enfermagem e de pedagogia pelo dia, né? E como as coisas vão conspirando, Nádia, Josi e Macedo. A gente planejou essa live um tempo e ela coincide, embora eu não acredite nisso, em coincidência, justamente com a semana de mobilização em defesa da educação pública. Então, também quero dizer que essa live e a nossa participação também é um aceno, também é um engajamento nesse momento que a gente vivencia de defesa da educação pública, defesa da educação contra a barbárie, em defesa especialmente da educação pública de qualidade, não é? Eu também quero me somar nesse movimento que transcorre ao longo dessa semana em defesa da educação pública de qualidade. Quero agradecer também a presença dos meus queridos colegas de Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, presentes aqui em massa, meus colegas do GESTEC também, quero agradecer pela audiência, pelo carinho com que eles estão nos acolhendo agora, e também para os nossos estudantes, né, presentes também, quero mandar também um abraço afetuoso para todo mundo. Aí eu quero começar essa conversa que Josi nos propôs, né, numa perspectiva de família, escola e universidade, e muito também no caminho que Nádia colocou para a gente, de provocar também. Eu acho que é uma fala de
provocação e de reflexão. Eu acho que é o nosso papel mesmo, né? Enquanto alguém engajado também na educação. Eu trouxe algumas coisas para ilustrar um pouco desse movimento, né? Estou aí compartilhando com vocês agora. Eu queria começar a falar de algo que é muito importante, e Nádia começou a fala dela pontuando essa questão histórica da educação. E como Nádia disse, quando a gente fala de financiamento da educação, a gente está falando de oferecer condições materiais objetivas para que essa educação possa se processar, especialmente a educação pública, especialmente a educação de qualidade. E tem algo que eu conversava com Nádia um tempo atrás, que é simbólico em torno dessa condição, que é a estratégia do Estado brasileiro, e aí, como Nádia bem colocou, somente a partir lá da década de 30, estabelecer uma política de Estado em que determina uma vinculação de recursos para a educação em seus textos constitucionais. Isso começa lá na Constituição de 34, e é interessante como isso vai oscilando na história do Brasil, né? Esse movimento de vinculação e retirada da vinculação, ele historicamente vai se reorganizando, vai se processando, ora é retomado, ora é subtraído nessa perspectiva. Como talvez, Nádia, Macedo, Josi e colegas presentes, talvez sinalize ainda um pouco da nossa fragilidade de compreender o quão relevante é a necessidade de colocarmos essa garantia de recursos para o financiamento da educação pública. Algo que lá na década de 30, e alguém que impactou muito nessa perspectiva de inserir nos textos constitucionais, que foi Anísio Teixeira, já preconizava para a gente, né? Já dizia, olha, é necessário que precisamos reservar dos recursos públicos um montante relevante ao financiamento da educação pública, né? E esse movimento, historicamente, ele vai se alternando no Brasil, né? Ele começa em 34, e depois ele retroage em 37, e volta em 46, e retroage na Constituição de 67, e volta em 68, e agora, me permitam, com licença, dizer que talvez a emenda constitucional 95, que congelou os investimentos por 20 anos para a educação e saúde, seja uma espécie de desvinculação. Também seja, né? E aí a gente também pode perceber, historicamente, que esses movimentos de desvinculação, em 37 e em 67, é claramente vinculado a períodos de ditadura que vivenciamos naqueles momentos históricos. E que na emenda constitucional de 95, penso eu, trata-se de uma cristalização do que eu tenho chamado, Nádia, Macedo e Josi, do princípio do controle orçamentário como política de Estado. Eu acho que a emenda constitucional cristaliza um movimento que já é da década de 90, com a chamada DRU, a desvinculação das receitas da União, e isso vai se efetivando ao longo dos anos, desde a década de 90, e se cristaliza, infelizmente, com uma emenda constitucional que prevê o congelamento dos investimentos para a educação e saúde. E aí a gente percebe que uma trajetória de política de Estado voltada para a educação tão demarcado por essas fragilidades, por esses recursos, eu acho que a emenda constitucional de 1995, a emenda constitucional 95 de 2016 é um duro golpe nessa trajetória. É um dos aspectos que mais adiante eu vou dizer que precisamos estar atentos e precisamos mobilizar forças para a gente readequar esse aspecto, porque em nome de um rigor orçamentário, a gente tem, a minha compreensão, elegido o controle das finanças públicas como uma política de Estado, em detrimento, Nádia, Josi, Macedo e colegas, em detrimento da garantia dos direitos sociais. É esse projeto de nação que nós estamos sinalizando quando permitimos que essa emenda fosse instaurada e que esses investimentos em educação fossem congelados por 20 anos. É mais importante, é isso que essa mudança na Constituição sinaliza. O nosso país está dizendo que é mais importante a credibilidade no mercado financeiro, a credibilidade dos papéis da nossa nação, do que as políticas públicas que garantam direitos sociais. É uma primeira provocação que eu devolvo e uma reflexão que eu inicio minha fala. Outro aspecto também, que para mim eu quero trazer e me causa estranhamento e quero também propor essa reflexão,
é o fato de que na nossa Constituição do Estado da Bahia, que foi promulgada em 1989, ela não traz um capítulo específico sobre o financiamento da educação. Ela tem um capítulo sobre a educação, mas não trata sobre a educação. E aí, voltando um pouco no que eu acabei de falar, quando a gente fala de financiamento da educação, significa dizer se estamos ou não oferecendo condições materiais objetivas para que esse direito possa ser exercido pelos cidadãos. Então, quando a Constituição do Estado da Bahia, a meu ver, peço licença mais uma vez, não traz um capítulo específico para discutir, para mim é uma sinalização de que talvez isso não seja algo relevante. E é algo que também me preocupa, e é algo que também a gente precisa refletir acerca das singularidades, do não dito, das mensagens subliminares que essa configuração na Constituição do Estado da Bahia pode trazer para a gente. É um segundo aspecto que eu queria refletir nessa noite de hoje com todos vocês. E aí, falando um pouquinho, nosso público é amplo, eu vou tentar explicar rapidamente como é, então, que se organiza esse processo de financiamento da educação. Nádia já antecipou que, óbvio, a partir dos nossos tributos, os tributos que nós pagamos, e nós, não é uma linguagem figurada, não, nós, consumidores, que somos responsáveis por boa parte, por parcela expressiva dos impostos que são arrecadados, porque a gente vai falar mais adiante, porque eles impactam, infelizmente, de forma muito relevante no nosso consumo, esses impostos é que são responsáveis pelo financiamento da educação pública do Brasil e, óbvio, pelos sistemas públicos em geral. E aí a Constituição, como eu falava, de 1988, apesar da negação da emenda constitucional que congela o investimento, mas ela permite ainda, ela não descaracterizou a vinculação, mas congelou o investimento, ela constitui fundos, né, um fundo específico para a educação. E aí diz essa Constituição que 18% dos impostos federais, 25% dos impostos estaduais e 25% dos impostos municipais constituem um fundo amplo para o financiamento da educação. E aí eu trago essa figura, que é do livro do professor Monlevade, de 2017, em que ele faz essa explanação acerca dos impostos que financiam diretamente a educação. E a gente, a partir do advento do Fundef, em 1997, eu acho que caminhamos no sentido de aperfeiçoar essa política de vinculação, constituindo uma subvinculação. Num primeiro momento, através do Fundef, que durou de 1997 a 2006, que subvinculava esses recursos já vinculados à educação para o ensino fundamental. E, no período de 2007 a 2020, tivemos o Fundeb, que é o aperfeiçoamento do Fundef, que ampliou essa subvinculação e esse financiamento para além do ensino fundamental, a educação infantil, o ensino médio e a educação de jovens e adultos e a educação profissional. E a partir de agora, né, com a publicação, a aprovação da emenda constitucional 108 de 2020, o Fundeb torna-se um fundo permanente. Porque até então, ele tinha previsão para ser encerrado em 2020, então com a emenda constitucional, ele torna-se um fundo permanente a partir de 2021 e mantém essa perspectiva do financiamento das redes públicas de educação básica, compreendendo também a educação infantil, o ensino fundamental, médio, educação de jovens e adultos. E na prática, o que é que significa isso? Significa pegar, como eu falei, desses recursos que já estão destinados à educação, 80% deles destinar especificamente para a educação básica, para financiar as redes públicas de educação básica dos estados e municípios. Então, esses recursos são lá reservados, digamos assim, e são redistribuídos para estados e municípios a partir do número de estudantes matriculados e através de um mecanismo que até pouco tempo atrás era chamado de gasto aluno, né? Quanto cada um dos alunos matriculados nessas redes públicas vão receber, e que a partir do novo Fundeb passa a ser o valor aluno anual total, né? Então, esse valor por aluno que faz com que esses recursos retornem para estados e municípios e possibilite, digamos assim, o financiamento da educação básica. E, ao mesmo tempo, o Fundeb, agora como uma política permanente, ele estabelece as regras para a utilização desses recursos, né, para a realização desses investimentos. Ele estabelece que pelo menos 60% seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação que estejam em atividade, e o
40%, né? O 60% é mínimo, né? É um percentual mínimo, e o restante, que seria o 40%, destinado aos demais gastos para manutenção e desenvolvimento da educação. E com base nesse valor aluno ano no passado, gasto aluno, nesse valor aluno ano total, sempre que esse valor mínimo, né, sempre que esses recursos subvinculados, quando dividido pelo número de alunos e suas diferentes modalidades de ensino, não alcançar esse valor mínimo, cabe à Constituição promover o complemento desses recursos de forma que, de fato, cada um desses estudantes dos sistemas públicos possam, entre aspas, receber, através do financiamento das redes públicas, né, estaduais e municipais, os recursos para o financiamento dessa educação. E o Fundeb, enquanto lei permanente, enquanto um fundo permanente, uma política de Estado agora permanente, estabelece, então, o desafio da gente sair do patamar histórico de complemento da União de 10%, né, do valor desse fundo, que é um percentual que, historicamente, eu vou mostrar daqui a pouco, a União tem realizado, e a gente vai refletir também sobre a adequação ou não desse complemento, para progressivamente alcançar o percentual de 23%, né? É isso que está, digamos assim, é dessa forma que está mais ou menos organizada o nosso sistema de financiamento da educação, e eu, na minha fala, vou dedicar mais interesse, digamos assim, atenção à questão da educação básica. Depois Macedo vai complementar na perspectiva do ensino superior. E aí, algo que eu também quero trazer como provocação, especialmente nesses últimos meses, é mais uma vez destacar que, dentre esses recursos que compõem o Fundeb, o fundo, a subvinculação destinada ao financiamento das redes públicas de educação básica, é o ICMS, um imposto estadual, né? Toda vez que a gente adquire consome, adquire um bem, consome algo, a gente paga através desse imposto que está embutido no preço. É esse imposto que significativamente financia os sistemas públicos de educação. E isso leva, como consequência, uma particularidade de, digamos assim, isolar os estados e os municípios e oferecer, talvez, pouca oportunidade para o combate das desigualdades regionais. E aí, daqui a pouco, eu vou fazer uma metáfora que é muito interessante para ajudar a compreender isso, né? Então, mas o que eu quero destacar nesse momento é o seguinte, que é o ICMS, um tributo estadual, que necessariamente, relevantemente, financiam as redes públicas de educação básica. Porque há um senso comum muito espraiado, especialmente nos últimos dias, de que é a União que financia. Não, em termos práticos, em termos de educação básica, a União complementa, é o ICMS, é a arrecadação dos estados, é a repartição desses tributos entre os estados e municípios, que fundamentalmente financia a educação básica no nosso país. Então, eu trago esse quadro do professor João para destacar esse aspecto. E o fato do ICMS ser esse imposto relevante na composição do fundo, ele vai, digamos assim, demarcar, vai caracterizar esse sistema de financiamento da educação básica. E aí, para transformar essa minha fala técnica dura, meio árida, acerca desses arranjos constitucionais, desse bolo tributário, dessa vinculação, subvinculação, eu gosto de usar a metáfora do tanque, né? A metáfora do tanque eu acho que é uma metáfora muito bacana. Para a gente tentar entender o Fundeb, a gente vai usar a metáfora do tanque. É como se no país tivesse 27 tanques. Cada tanque representando os estados e o Distrito Federal. E aí, como é que a gente enche esse tanque de recursos e depois canaliza esses recursos para a educação? Como é que funciona isso? Funciona, como eu falei, com a vinculação dos tributos. E aí, como eu falei, que os impostos, que o ICMS é o principal protagonista desse sistema, é como se na hora de encher o tanque, os estados colocassem mais água nesse tanque, né? E aí, na sequência, os municípios colocassem água nesse tanque em menor proporção, mas também compatível, obviamente, à realidade desses municípios, a realidade, digamos assim, de arrecadação desses municípios. E a União se comporta como o conta-gotas da história, né? Ela vai lá, observa o tanque e diz assim, esse tanque chegou na medida mínima? Ah, não chegou, falta quanto? Ela vai lá e pinga a água suficiente para fazer com que o tanque chegue na medida mínima. Ah, esse tanque já chegou na medida mínima? Ah, então eu não preciso colocar nada.
é essa composição, essa metáfora que ilustra bem, digamos assim, a desobrigação da União em relação ao financiamento da educação, das redes públicas de educação básica, e algo que se repete com mais intensidade ainda na educação superior, que Macedo vai falar. E aí, nos últimos dias, especialmente, tem se dito assim, não, mas olha, os recursos federais são transferidos para os estados. Meus amigos, minhas amigas, os tributos federais são transferidos para os estados e municípios porque é uma prerrogativa dos estados e municípios, né? Está lá determinado na lei. Não é favor nenhum que a União faz. Então, os estados e municípios participam da arrecadação dos tributos, dos impostos federais. Então, em perspectiva mais fria e objetiva, parte daqueles recursos, daqueles impostos federais já são dos estados e municípios, porque está posto claramente na Constituição e eles vêm através do Fundo de Participação dos Municípios e de Fundo de Participação dos Estados. Então, a gente dizer que a repartição dos tributos federais por conta do Pacto Federativo é uma concessão da União, é no mínimo má intenção e no máximo falta de informação. Então é importante deixar bem claro que, a meu ver, especificamente, e o bom senso determina isso, que a participação nos impostos federais de estados e municípios são recursos de estados e municípios. Os recursos que são complementados pela União, a partir dessa determinação, na minha metáfora, do limite mínimo do tanque, é que, de fato, representam o esforço da União em relação aos sistemas de educação básica. E ainda continuando na metáfora do tanque, para distribuir esses recursos, a gente tem a torneirinha, né? Que é calibrada, né? Esse recurso é redistribuído para estados e municípios, a partir desse valor aluno anual total, que o novo Fundeb, a alteração constitucional, estabelece a perspectiva dele preferencialmente estar referenciado pelo custo aluno qualidade. E aí o custo aluno qualidade, para variar, não é nada de novo. É algo que também Anísio Teixeira, lá na década de 30, já estabelecia. Olha, quando a gente for criar o fundo para financiar a educação, é necessário que esses recursos e esse investimento respeite as condições de qualidade, de oferta de qualidade dessa educação pública. Então, ele precisa fazer face à demanda desses investimentos para a educação de qualidade. Porque todo mundo sabe que a educação de qualidade custa caro. E aí, para aproveitar ainda o meu exemplo do tanque, eu vou trazer os dados que eu peguei num paper que o professor João Molevade também publicou no dia 16/5. Ele traz alguns dados bem interessantes sobre isso, que ele diz assim, olha, a média do valor investido por aluno no Brasil é de 5 mil por ano. Cada estudante, em média, da rede pública, recebe de recursos 5 mil por ano. Um Instituto Federal de Educação, de Ensino Técnico, recebe, em média, 15 mil por ano. Uma escola particular, em média, a gente considerar uma mensalidade em torno de R$2.000, uma escola particular de médio porte, né, digamos assim, ela vai ter, então, um investimento por aluno de 24 mil. Então, vamos fazer esse exercício também, essa provocação. Olha, em média, uma escola privada tem 24 mil por ano de investimento por aluno. Um Instituto Federal de Ensino de Educação Profissional, em média, de acordo com o paper do professor João, 15 mil por ano. E um estudante das redes públicas estadual, em média, né? A média é complicada, mas enfim, em média, 5 mil por ano. Então, 5 mil para as redes estaduais e municipais, 15 mil para os institutos federais de educação profissional, e lá, na iniciativa privada, 24 mil ano. Então, vamos imaginar, gente, será que a gente tem, de fato, nas redes públicas, condições de oferecer uma educação de qualidade com esse patamar? Será que o fato da gente estabelecer até hoje, não termos conseguido implementar o custo aluno qualidade como um mecanismo de distribuição e especialmente de pautar o aumento da complementação de recursos da União para esses sistemas, não representa de fato uma sonegação desse direito à educação de qualidade? Será que ainda não temos muito para investir? E já falamos sobre custo aluno qualidade já com Anísio Teixeira desde a década de 30,
e como disse Nádia, passado tanto tempo, a gente continua ainda lutando para que essa referência possa ser adotada, essa referência que foi preconizada por Anísio lá na década de 30, que historicamente e sucessivamente vem sendo resgatada, mas nunca implementada. O Fundeb, mais uma vez, através da emenda constitucional, evoca a ideia do custo aluno-qualidade, mas, ao mesmo tempo, demanda de uma regulamentação. Então, é um outro aspecto que a gente precisa refletir, o quanto a gente precisa se dedicar no esforço de mobilização para efetivamente implantar o custo aluno-qualidade e poder reverter essa participação federal, que, como a minha metáfora ilustra, é de conta-gotas. E aí, como eu não gosto de ser leviano nas minhas falas, especialmente nesse tempo de negacionismo, de senso comum, eu gosto de trazer dados. Então, eu fui lá, sentei, peguei a portaria interministerial, publicada pelo MEC, para o Fundeb dos anos de 2019 e 2020, aí eu vou trazer com dados documentados essa minha reflexão acerca da participação mínima no Fundeb e, consequentemente, no financiamento da educação básica das redes estaduais e municipais. Então, a gente teve um Fundeb em 2019 da ordem de 167 bilhões, né? Esse é o total do fundo que foi distribuído para estados e municípios. Desses recursos, a União participou em 2019, com base nos dados da portaria que foi publicada no Diário Oficial, na ordem de 15 bilhões. Então, é aquilo que eu falei, né? Muita força dos estados e municípios, né? Na ordem de 111 bilhões, melhor dizendo, recursos próprios, muito esforço dos estados e municípios na participação que eles têm constitucionalmente estabelecida, então não é favor, não é generosidade, é um direito, né, estabelecido pela Constituição, eles participam desses tributos federais com mais 41 bilhões para o fundo. E a União, essa sim, com recursos dela, a União, já deduzidos, obviamente, da participação dos estados e municípios, entra no fundo com 15 bilhões. Então, a minha metáfora do tanque, né, mais uma vez, né, muita força para os estados, muita força para os municípios e o conta-gota da União lá, funcionando para 2019. E aí, nessa dinâmica, eu vou voltar lá na metáfora do tanque, de distribuir esses valores, né, da União complementar esse fundo somente a partir do momento em que o tanque não alcança, digamos assim, um nível mínimo, faz com que, somente no ano de 2019, 9 estados tenham recebido os complementos da União. Não é porque eu esqueci dos outros estados, não. É porque somente em 2019, 9 estados tinham um tanque que não chegava no nível mínimo, e aí a União precisou completar o tanque. Porque para os demais estados, a União percebeu que o tanque estava no mínimo ou um pouco acima do mínimo, e ela disse, olha, então eu não preciso complementar nada. Então foram os estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí, que receberam, somente esses que receberam complemento de recursos da União nessa dinâmica que eu falei, usando a metáfora do tanque. E a Bahia, né, tem uma posição de destaque, né, junto com Maranhão e Pará. A Bahia, especificamente, recebeu 2,7 bilhões de recursos para o Fundeb, né, o tanque estadual, digamos assim, da Bahia, que saiu distribuindo recursos pelos estudantes matriculados nas suas redes estaduais e municipais. E para 2020, essa realidade também, né, já é histórica, de complemento da União em torno de 10%, de novo, né, de um fundo de 169 bilhões, a União complementa 15%, e aí em 2020 entrou mais um novo estado para o clube, entrou o Rio Grande do Norte, recebeu lá, passou a compor esse clube dos estados que recebem complemento da União, e a Bahia também, com 8 bilhões, ou 2 bilhões e 800 milhões, recebeu um complemento. Então, a União, historicamente, tem participado de 10% desse fundo. A proposta do novo Fundeb é que, de uma forma progressiva, essa participação chegue em 23%, mas, se eu não me engano, em 2026, ou seja, é muita estrada que a gente ainda vai ter que percorrer, mais aí uns 5 anos para a União chegar a 23%. E aí cabe a reflexão, esse 23% é suficiente, né? Foi aquilo que a luta do segmento educacional ao menos conseguiu pautar na aprovação do Fundeb, já que a União, naquelas discussões, queria permanecer restrita aos 10% e de participação no fundo e ratificar a sua condição histórica de omissão também no financiamento da educação básica. Aí agora eu quero trazer essa discussão para a nossa realidade baiana.
E aí eu vou utilizar dados de um estudo que a gente acabou de publicar no nosso grupo de pesquisa acerca do Fundeb na região metropolitana de Salvador. E aí a gente toma como campo empírico para realizar esse estudo 5 municípios, que são as 5 maiores redes, logicamente, tirando a capital: Camaçari, Dias Dávila, Lauro de Freitas, Mata de São João e Simões Filho. É lógico, a gente tem um tempo reduzido, eu vou fazer uma apresentação bem rápida nessa perspectiva. Então, eu trago os gráficos desse estudo e a gente percebe que para as matrículas em educação infantil há uma tendência, em todas essas redes municipais, de crescimento de matrícula. Há uma clara sinalização, então, de que há uma demanda, há uma necessidade, e o próprio Plano Nacional de Educação, que Nádia agora há pouco falou, encaminha para a gente uma pauta de incentivar e de investir na ampliação da oferta de educação infantil, né? O próprio crescimento das matrículas demonstra isso. No que diz respeito ao ensino fundamental, séries iniciais e séries finais, nesses mesmos 5 municípios, a gente tem uma tendência, né, de decrescimento, né? Alguns mais acentuados, alguns menos acentuados, e a maioria dos pesquisadores fazem inferência de que, por estarmos já muito próximo de uma plena oferta da educação fundamental, possivelmente a queda da natalidade, isso pode estar, de alguma forma, sinalizando para essa redução no número de matrículas. Agora, o que me surpreende, né, agora em relação ao fundamental séries finais, dessa mesma perspectiva, né, uma pequena redução em alguns municípios, uma certa estabilidade, por conta, talvez, da gente estar alcançando uma oferta plena nessa dimensão do ensino fundamental séries finais. O que me causa estranheza, e isso não é um fenômeno da região metropolitana isolado, nem da Bahia, mas é algo que está no Brasil, é a acentuada queda nas matrículas de educação de jovens e adultos. E aí eu trago um dado também que o professor João me ajudou, publicou agora na semana passada. Ele diz o seguinte: olha, temos ainda 80 milhões de adultos no Brasil sem concluir a educação básica. Desses 80 milhões de adultos que nós temos no Brasil sem concluir a educação básica, somente 3 milhões estão matriculados na educação de jovens e adultos. E na região metropolitana de Salvador, a gente percebe uma acentuada queda no número de matrículas. Então, tem essa reflexão que nós precisamos fazer. O que é que está acontecendo com esses jovens e adultos que estão abandonando a educação? Será que esse contexto e essa compreensão hegemônica do capitalismo global, do capitalismo autônomo, da configuração de uma compreensão equivocada de que basta o país se tornar uma potência agroindustrial exportadora, esteja de alguma forma impactando na forma com que os jovens e os adultos estejam compreendendo a necessidade ou a relevância de completar seus ciclos formativos de educação básica? É uma reflexão que eu quero deixar, porque é algo que me intriga, compreender que um país com um expressivo, e a Bahia nesse cenário também inserida, e a região metropolitana também, com um expressivo contingente de jovens e adultos que não concluírem a educação básica, a gente tem uma acentuada diminuição de matrícula. Então, algo que a gente precisa refletir, perspectivas pedagógicas, perspectivas econômicas, perspectivas políticas, para entender esse fenômeno e fazer esse enfrentamento. E ver como essa agenda e essa compreensão hegemônica que pauta para o nosso país o controle orçamentário como política de Estado e uma compreensão de que nós somos apenas uma potência agroindustrial exportadora, pode estar, de alguma forma, impactando na compreensão dos nossos cidadãos para a relevância da escola, do processo formativo, como algo relevante em suas vidas. É uma provocação que eu quero deixar. Não tenho resposta, gente, para isso. Trago também um dado interessante nesse cenário de desafios que está posto para as redes públicas, a questão da distorção idade-série, que ainda é um fenômeno bastante representativo e que no nosso estudo na região metropolitana de Salvador aponta mais ou menos aí uma média entre 20% e 30% dessa distorção idade-série, né? O atraso com que as crianças ingressam na escola ou mesmo a repetência que eles eventualmente vivenciam nessas redes públicas, né? Mas, notadamente, o atraso por conta da não oferta da educação infantil, que muitas vezes acaba
tornando mais tardio, melhor dizendo, o ingresso dessas crianças na rede pública. E agora, voltando para falar, também ainda numa perspectiva de reflexiva e de desafio que está posto para a gente, tomando a região metropolitana como um cenário, e aí voltando para a metáfora do tanque, que o fato de nós termos optado por esse rigor orçamentário, de ter pautado esse complemento da União em uma perspectiva unicamente financeira, que não leva em consideração as demandas e o direito legítimo, o direito social legítimo à educação, já tem, no caso da região metropolitana, comprometido os recursos desse fundo com o pagamento de profissionais, né? Então, a gente tem uma espécie de gargalo na distribuição desses recursos, isso resulta com que, em média, nesses 5 municípios que a gente toma no nosso estudo, que 80% desses recursos, 80% dos recursos do fundo, são direcionados para o pagamento dos profissionais de educação. E a gente sabe que as redes públicas de educação, quando tem, pagam os valores expressamente determinados nos planos de carreira dos profissionais de educação, quando os municípios têm. É algo que, inclusive, a gente avançou muito com a implementação do Plano Nacional. Então, imaginando que esses profissionais de educação recebem estritamente o que está determinado no Plano Nacional de Educação, e que os valores desse fundo já estão comprometidos, em média, em 80% para o pagamento de pessoal, resta muito pouco, objetivamente, 20%, para investir em condições de infraestrutura, para investir em acesso à tecnologia, para investir em melhores condições de oferta nas escolas dessas redes públicas municipais e estaduais. Então, nos indica novamente a necessidade da gente repensar o quanto é urgente a gente implementar o custo-aluno-qualidade para que, de fato, a gente possa repor esses fundos públicos de uma condição que faça face a essa oferta de educação pública de qualidade. Aí, voltando para o número que o professor João trouxe para a gente, né? 24 mil de investimento por ano em uma escola privada, né? Considerando uma mensalidade de 2 mil, ou mesmo 12 mil, ou mesmo 36 mil, se a gente pensar em mensalidades de 3 mil reais, como as escolas, né, chamadas nobres, né, privadas têm, 36 mil por ano, e os institutos federais de profissionais de 15 mil, e as redes municipais e estaduais, em média, o que significa dizer que todo mundo investe isso, mas em média, 5 mil por ano. Então, se a gente entende, a gente tem essa compreensão que a educação de qualidade é uma educação que custa, a gente está muito longe dentro dessa dinâmica que está estruturada e especificamente com o congelamento dos investimentos públicos implementado pela Emenda Constitucional 95, pela não implementação do custo-aluno-qualidade como referência para o cálculo do complemento da União, a gente coloca para muito distante o sonho da gente alcançar uma condição material objetiva de oferecer educação de qualidade. E aí as pessoas falam, mas Sérgio não tem dinheiro, Sérgio, né? O país está quebrado, Sérgio, o país não tem dinheiro. Aí eu vou trazer algumas coisas interessantes para a gente refletir sobre essa questão de distorção. A gente começou a fala dizendo que são os impostos responsáveis pelo financiamento da educação. E aí eu faço questão de trazer um estudo de 10 anos atrás, mas que eu não trouxe de 2020 porque eu não encontrei, mas a perspectiva é a mesma, em termos de configuração percentual, da estrutura tributária do Brasil quando comparada com países da OCDE, né? Aí as pessoas dizem assim, o Brasil tem uma carga tributária elevada, Sérgio. Como é que você está dizendo que a gente precisa de mais recursos para a educação? Você quer dizer que vai aumentar mais impostos? Aí eu costumo dizer lá nas minhas aulas, no curso de contábeis, carga tributária elevada para quem? De quem que a gente está falando? E aí eu trago esse gráfico para ilustrar. Lá na OCDE, a parte azul clara, né? 33,2% dos tributos arrecadados em média nos países OCDE são advindos, né? São originários da tributação de renda e de lucros. No Brasil, apenas 21,2%. Então, a gente tem 11% a menos em termos de arrecadação na configuração de estrutura tributária no Brasil. Por que isso ocorre?
Já já eu vou falar sobre isso. Então, no Brasil, a gente tributa menos, em média, quando comparado com a OCDE, e eu gosto de trazer um número da OCDE, porque ele fala de um lugar importante nesse momento que a gente vive, de desconstrução de conhecimento, de negacionismo e de senso comum. Esse número da OCDE fala de um lugar importante, que eu gosto de privilegiar, digamos assim. Ele nos aponta que a nossa estrutura tributária ainda está muito aquém em termos de estruturação, em termos de organização, no que diz respeito ao imposto de renda e os lucros, que é um imposto que deveria estar atuando nas maiores rendas e nos lucros das empresas, especialmente dos maiores lucros das maiores empresas. O gráfico também mostra o seguinte, que em termos de contribuição trabalhistas e previdenciárias, que é a parte cinza do gráfico, a OCDE, em média, tributa 26,4% e o Brasil 26%. Mas a gente tem no Brasil, de uma forma muito recorrente, o discurso de que nós temos um encargo social, nós temos uma tributação de folha muito elevada. Quando a gente compara com a OCDE, parece que não, né? 26,4% com 26%. Então, parece que nesse aspecto a gente está na média. Mas a grande diferença mesmo, e que nos leva à compreensão da distorção, é a parte preta do gráfico. Na OCDE, se tributa consumo, porque é os tributos que incidem de uma forma mais significativa para os mais pobres, né? Que eu costumo dizer, né? O que é que os pobres fazem? Quando podem, consomem, quando podem. Na OCDE, nos países da OCDE, eles tributam em média, ou eles arrecadam em média, esses tributos representam em média na arrecadação 20,5%. E no Brasil, 39%. A gente faz assim uma conta simples, né? 20,5% na OCDE, 39%, um menos o outro vai dar 19%. Então, a gente tributa 19%, ou a gente arrecada 19% a mais tributando os mais pobres e 10% a menos não tributando os mais ricos. É isso, né? Isso vem se perpetuando ao longo da nossa história, que nos faz refletir, que deve nos levar a refletir sobre a quem isso interessa e sobre o quanto isso também nega a garantia dos direitos sociais, no nosso caso específico, para a educação. É algo que a gente precisa enfrentar, é algo que historicamente está posto e é algo que a gente precisa conhecer, saber e enfrentar. E aí eu trago como sugestão e como número dados da própria Receita Federal, publicada na reportagem da BBC Brasil, para o ano de 2020. Então, por conta da própria lei orçamentária, é necessário que a União calcule o que ela deixa de arrecadar por conta de isenções e de incentivos fiscais que o Estado brasileiro oferece. E aí eu pensei dois números bastante interessantes. O Estado brasileiro deixa de arrecadar com a isenção do imposto de renda sobre os lucros, e sobre os lucros especialmente, que é a divisão de lucros das empresas privadas, 30,2 bilhões ano, né? Deixou em 2020 de arrecadar 30,2 bilhões. E com a isenção dos tributos do segmento da agroindústria, 25,3 bilhões. E aí eu também quero trazer para reflexão isso. Que sentido faz nesse mundo globalizado, nesse mundo automatizado, nesse capitalismo global, com essa condição tão adversa de financiamento dos direitos sociais, especificamente da educação, o país se dar ao luxo de abrir mão de 30 bilhões de tributação de lucros, especialmente, não só de lucros, mas de lucros, especialmente, e da exportação agrícola e agroindustrial desse país, que compõe 50 bilhões. Vocês se lembram lá atrás que no meu slide demonstrou que a complementação da União é em torno de 15 bilhões? Então, a gente está abrindo mão de 50 bilhões para esses segmentos e abrindo mão de ter condições de oferecer esse direito social às redes públicas. É esse nosso projeto de país? É isso que eu quero trazer para a gente refletir. E quero já encerrar minha fala para dizer, né, mais uma vez, que quando a gente diz que essa live, essa nossa participação se soma ao movimento mais amplo que está ocorrendo essa semana em defesa da educação pública no Brasil, é principalmente dizer que existem duas dimensões bem claras para a gente exercer essa questão de entendimento do financiamento dos direitos sociais, especialmente a educação no nosso país. Uma é a dimensão legal, que é feita pelos órgãos de controle dos
poderes internos, dos poderes executivos, municipais e estaduais, eles estão lá para isso, para controlar se esses recursos estão sendo calculados e aplicados adequadamente, uma dimensão do Poder Legislativo, através dos tribunais de contas, do Ministério Público Federal e Estadual também, na perspectiva da legalidade, de compreender se o processo de vinculação e o processo de utilização desses recursos estão sendo realizados em uma perspectiva daquilo que a lei estabelece como legítimo, né? Aquilo que eu falava mais cedo, 60% para remuneração no mínimo dos profissionais, 40% para a manutenção e desenvolvimento da educação, mas eu acho que cabe a nós, sociedade, especialmente nesse momento que a gente vive, vamos chamar de uma forma educada, conturbado, de negacionismo, de senso comum, entender que é o nosso papel de cidadão, de professor, de estudante, que pode interferir de forma significativa através desse conhecimento, da forma com que se organiza o sistema de financiamento da educação, os gargalos que impedem a ampliação desse investimento e superar esse senso comum falso, equivocado e mal intencionado de dizer que o país quebrou, de dizer que o país não tem recurso, porque uma nação que prescinde de 50 bilhões em nome de uma concepção de mundo globalizado e estratégico e avilta direitos sociais, demarca que tipo de projeto de nação a gente está querendo construir. Então, é para o enfrentamento desse projeto que a gente precisa de mais ainda educação, mais ainda esclarecimento, mais ainda conhecimento, mais ainda de lutas contra a negação da ciência, do conhecimento e do senso comum que tanto tem permeado as nossas discussões, especialmente na perspectiva dos direitos sociais, especialmente na perspectiva do financiamento da educação e o recorte da educação básica que eu fiz. E a gente vai perceber na fala de Macedo que os gargalos em relação ao financiamento da educação superior são maiores ainda, as dificuldades são maiores ainda. Então, o nosso papel nessa perspectiva e a nossa responsabilidade cresce muito. Quero agradecer mais uma vez esse primeiro momento e dizer mais uma vez que a gente ratifica essa luta dessa semana em defesa da educação pública, agradecer ao Magister pelo convite e aí encerrar, por enquanto, essa minha participação inicial e dizer que a gente está na luta, mas na luta com afeto.